Agradeço muito a presença da Vera Forlan, né, para essa entrevista sobre a Semana de Arte Moderna e suas repercussões na cultura brasileira. Bom, eu é que agradeço o convite, Vitor. A gente costuma relacionar do modo que talvez seja um pouco apressado, um pouco simplista, o desenvolvimento em São Paulo até da indústria cafeeira, né, do começo até de uma industrialização baseado na expansão cafeeira, com o evento da Semana de Arte Moderna. Parece que há outros fatores e há outras circunstâncias que explicariam melhor essa necessidade, essa vontade de se fazer esse evento em São Paulo, não é? Quer dizer, sem dúvida, as transformações pelas quais o Brasil estava passando naquele momento, esse início da industrialização, é o progresso de São Paulo, como diz o próprio Oswald, né, louvando esse progresso de São Paulo, são alterações importantes, são fatores importantes, provocadores da semana, mas evidentemente que a semana não vai surgir, o modernismo não vai surgir somente por causa da industrialização incipiente, dessas transformações. A gente pode pensar que a própria conjuntura internacional é motivadora desse movimento, né? Afinal, a Primeira Guerra Mundial tinha terminado ainda há pouco, né? A Europa está fazendo toda uma autocrítica, né, em relação à sua trajetória, a trajetória desse pensamento ocidental que acabou encaminhando para a Primeira Guerra. As vanguardas europeias estão fazendo uma autocrítica, né, criticando a cultura europeia. Então, nossos intelectuais e artistas têm notícia disso, têm contato com essas vanguardas, né? Isso também é um fator estimulador do surgimento do modernismo entre nós. Eu acho que é importante pensar que, naquele momento, a Europa não é só um modelo a seguir. Ela revela patologias, né? E isso estimula um repensar a nossa cultura. Estimula, quando o centro está em crise, a margem normalmente rever o seu papel no Ocidente, né? E o modernismo foi muito isso também. Repensar o papel do Brasil dentro da cultura ocidental, repensar o papel da própria América Latina na cultura ocidental. Eu acho que isso também é um dado importante para a gente pensar, dentre os fatores que desencadearam a semana. E eu penso quem eram essas pessoas que promoveram a semana, não é? Um grupo de jovens, um grupo de intelectuais, não é? Talvez isso seja relevante porque em São Paulo especificamente houve essa possibilidade de mobilização para fazer esse marco de renovação, não é? Pois é, porque essa necessidade de repensar a cultura brasileira não está só em São Paulo, né? Na verdade, o modernismo não ocorreu só em São Paulo. São Paulo é esse marco da semana, como evento, como talvez um movimento organizado, né? E aí, se a gente pensa, porque lá eles tiveram necessidade de dar esse caráter de um movimento organizado, marcado por um evento, que é a semana, no Teatro Municipal, talvez a gente possa atribuir essa necessidade desse evento, né, ao fato de você ter esses intelectuais pertencerem a uma elite, né, a uma elite econômica, não só uma elite intelectual. O grupo não era formado só de artistas, de escritores, era formado também de empresários, né? Pessoas que tinham uma certa influência, uma passagem que abria caminho para você ter acesso, por exemplo, ao Teatro Municipal. Então, você tem esse grupo diversificado, mas pertencente a uma elite econômica. Tem as pessoas que viajaram, que podiam viajar para a Europa, né, e tomar contato com as vanguardas europeias
e aos eventos que lá essas vanguardas organizavam. Então, isso também serve de modelo. E é curioso a gente pensar o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, né, que foi também um primeiro veículo organizado dessas ideias, né, do Oswald de Andrade, assim como o prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade, que apelavam para alguma coisa como uma autenticidade, não é? E os ideais ou a plataforma de pensamento dessa elite que estava comemorando também os 100 anos da independência. Não é curioso isso, né? Eu acho importante também, para pensar essa questão que você trouxe, lembrar que há um certo esgotamento das leituras feitas tanto pelo romantismo, leituras de Brasil, leitura da cultura brasileira, quanto a leitura feita pela visão positivista e evolucionista. O romantismo estava marcado pelo ufanismo e o culto de uma pureza, né? E a visão positivista e evolucionista acabava passando uma ideia negativa, pessimista, a mistura das raças. É aquela história, em termos de América Latina, é a ideia da América enferma, né? Então, ou você tem o continente do futuro, o Brasil do futuro, ou você tem a ideia de uma enfermidade que se atribui ao continente americano e, consequentemente, ao Brasil, porque você tem uma perspectiva evolucionista, você tem aí sim um ideal de pureza das raças, e aquelas velhas explicações que não davam conta da nossa realidade, né? Então, há uma necessidade nesse momento de buscar um outro olhar, olhar para nós de uma outra maneira, né? Eu acho que é muito importante a expressão do Oswald, né? Ver com olhos livres. O que é ver com olhos livres? Ver com olhos livres não é ver de uma maneira ingênua, não intelectualizada, não é isso. É ver livre dos aparatos intelectuais que, em vez de esclarecer, de mostrar, de fazer com que nós nos compreendêssemos melhor, acabavam nos cegando. Então, ver com olhos livres dos aparatos conceituais herdados do colonizador, quais aqueles que são pertinentes, que permitem com que eu entenda, que eu olhe a realidade e a compreenda, né? Quais aqueles que não me permitem entender a realidade brasileira. Né? Então, tem que lembrar que duas obras anteriores a esse momento de eclosão do movimento modernista que mostram muito esse esgotamento. Uma é o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, e que o Policarpo baseia toda a visão dele de Brasil numa bibliografia romântica, né? Em livros não só de ficção, mas teorias criadas no período romântico. E ele não consegue entender o Brasil, né? Uma outra obra fundamental são os Sertões de Euclides da Cunha. Aí é um outro aparato, o aparato conceitual do positivismo, do determinismo, do evolucionismo. E aí o Euclides chega em Canudos e não consegue entender aquele fenômeno, o instrumental teórico que ele tem não dá cabo do que ele está vendo, né? Do que ele está testemunhando, que é a resistência, o heroísmo daquele povo, né? Que era um povo mestiço, e aí, em princípio, deveria ser um povo fraco. Então, há uma necessidade, nessa segunda década do século XX, de rever esse tipo de olhar. Isso está esgotado, é preciso ver diferente para poder nos entender. E parece que mesmo até como uma possibilidade de construir de outro modo o Brasil, né? Nessa avaliação de 100 anos de independência, né? E isso sim, uma proposta mesmo moderna, né? O que fazer com esse país sem nos prendermos às amarras dessas teorias, dessas perspectivas que nos diminuem, que nos subalternizam, né? Isso, exatamente. Aí, Vitor, eu acho até que eu
não deixei de comentar um ponto que estava na tua pergunta, quer dizer, o que é essa simplicidade, o que é esse certo primitivismo, né, que é louvado num movimento modernista. Eu acho que essa simplicidade, esse primitivismo, não significa no movimento modernista o abrir mão, tá, de um olhar crítico, e até de um ponto de vista sofisticado. Eu acho que quando fala do simples, quer dizer, está se contrapondo a quê? Está se contrapondo ao beletrismo, está se contrapondo ao parnasiano, está se contrapondo a toda uma cultura, né, empolada dos adjetivos, da retórica empolada. Sim. É a isso que eles estão se contrapondo. O simples aí é uma maneira de você imprimir à cultura brasileira um tom, vamos dizer assim, né? Uma perspectiva mais viva, que dialogue com aquele momento, e não uma coisa acadêmica, bacharelesca, né? Que estava muito na retórica parnasiana e também na própria retórica dos ensaios de cunho cientificista. Eu acho que o simples é por aí, né? Sim, sim. Eu também acho um aspecto interessante de você comentar essa questão da perspectiva social, né, desses primeiros modernistas, com aquele mote, né, que aparece já no Ode ao Burguês, que é uma crítica ao burguês pelo lado, vamos dizer, do boêmio, né, do irreverente, e que aparece depois num mote que se tornou conhecido do Oswald de Andrade, né? O contrário, no Brasil, o contrário do burguês não é o proletário, não é o homem do povo, vamos dizer, o trabalhador, né? E sim é o boêmio, né? Quer dizer, eu acho que é curioso como visão, até para a gente pensar, na verdade, que tipo de atraso, vamos dizer assim, que tipo de comportamento, ou que tipo de pessoa, que tipo de posição se combatia em alguma irreverência, vontade de voltar a uma simplicidade aparente do modernista. A questão do contrário do burguês não é o proletário, é o boêmio. Na verdade, isso não estava só no Brasil, né? Quer dizer, desde do final do século XIX, quando se levanta a bandeira da autonomia da arte, a ideia é muito mais combater os valores burgueses, os costumes burgueses, do que... e aí, o que seria combater os costumes burgueses e os valores burgueses? Muito mais você ter atitudes irreverentes, você procurar evitar o pragmatismo, o utilitarismo, a compulsão do lucro, que caracteriza, vamos dizer, a ideologia burguesa. E aí, o que aparece como contrário dessa ideologia burguesa? O boêmio, né? Que seria o desprendido, seria aquele que o cotidiano não é guiado pela valorização do trabalho excessivo, pela aquela ética protestante, né? Pelos valores da ética protestante. Então, não acho que isso é só no Brasil, mas, com certeza, no Brasil também, né? Nossos intelectuais, eles não leram, nem naquele momento, e até muito depois também, não tinham uma leitura, por exemplo, do Marx, né? Então, eles aderiam, né, à luta pelo proletariado, mas não era uma adesão com uma base teórica sólida. Isso, né? Talvez possa ter acontecido um pouco mais tarde, né? Em outros momentos, até mesmo na vida do Oswald de Andrade. Isso. Né? Pois porque aí o Oswald, você tem a militância dele no Partido Comunista, né? Quer dizer, ele luta em duas frentes, isso eu acho uma coisa muito importante. A luta dele política está na adesão ao partido, né? Quer dizer,
ele se engaja partidariamente. Então, ali está uma luta política. Mais tarde, né, do que na semana. Exatamente. Né? E agora ele tem uma outra luta, né, que eu acho que é essa luta para propiciar uma revisão da cultura brasileira num diapasão anticolonialista. Isso é uma comunidade. Né? Rever a nossa cultura com um olhar anticolonialista. Né? O Celso Furtado tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que as elites dominantes no Brasil só combateram o colonialismo naquilo que diz respeito à tomada do poder político, mas que em todas as outras esferas elas congelaram o colonialismo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o movimento modernista ele procurou descongelar, né, o anticolonialismo. Ele procurou ter uma visão da cultura brasileira, um projeto cultural anticolonialista. Alguns críticos, como o próprio Silviano Santiago, chamam a atenção de que algumas obras consideradas obras-primas dessa primeira geração modernista, né, até em momentos posteriores, tudo, não terem sido verdadeiramente muito lidas, nem para um público mais amplo, nem sequer terem sido muito estudadas criticamente naquela época. Uma coisa que eu queria perguntar a você é como é que foi, então, a importância delas, né? Porque se considera, apesar de tudo, que elas são importantes para a literatura brasileira. Segundo aspecto que tem marcado as tuas perguntas, né? Esse destaque também para a questão da importância do modernismo como um fato cultural, né? Como um acontecimento na cultura brasileira, né, que ultrapassa certamente a dimensão... O âmbito literário. Isso. Eu gosto muito de ler o modernismo, assim, pensando na contribuição que ele trouxe para que se repensasse a cultura brasileira. Né? As obras, de fato, não foram muito lidas. Né? Eu acho que... Aí você vai dizer, mas como é que o movimento é importante se as obras não foram muito lidas? Aí eu acho que é uma característica dos movimentos com essa marca de vanguarda. Né? Eles, às vezes, são... A importância deles extrapola o limite da obra em si. Né? Eles são importantes porque eles rompem com uma determinada visão já consagrada, eles são importantes porque eles trazem novas ideias, e daí a importância dos manifestos, né? Claro, em que eles divulgam também as ideias, não só pelas obras, romances, poesia, mas tem a importância do manifesto. E que eram lançados na imprensa até cotidiana. Né? Quer dizer, a própria ideia do manifesto mostra que tem uma importância como divulgação de novas ideias que vai além do conceito da obra literária em si. Né? E eu acho que para a gente pensar o legado, né, do modernismo para nós, a gente tem um exemplo muito bom, que é o cinema novo. Né? Como o cinema novo foi buscar a literatura modernista para renovar a sua própria linguagem, para renovar o olhar que o cinema lançava sobre o Brasil. Né? Quando se resolve no Brasil, se pensa no Brasil em criar um cinema com uma linguagem própria, né, que desse conta das nossas contradições, o que os cineastas vão fazer? Eles vão correr para a literatura modernista. O que eles vão buscar nela? Eles vão buscar esse ideário de renovação, de revisão, e vão buscar também uma renovação de linguagem, um falar brasileiro das nossas contradições, uma linguagem, recursos formais, né, que permitiam adequar, né, aquelas linguagens, aquelas artes à nossa realidade, no sentido de permitir captar as contradições, falar delas. O cinema novo, ele é tributário da literatura modernista e do ideário modernista. E logo depois o tropicalismo
também vai buscar o ideário modernista, né? Aí, a partir até das questões terríveis colocadas com a ditadura militar, né? Quando se pensa em renovar a cultura brasileira naqueles tempos de terror, é de novo o modernismo que vem trazer, que vai ser revisitado para permitir uma renovação. Talvez até o fato no movimento modernista, ter se dignificado a oralidade, a coloquialidade, né, que possa ter dado essa dignidade que assumiu a música popular brasileira. Né? Também isso. Isso tenha sido uma abertura na cultura, que uma literatura que se consagra com a oralidade, com enfoque do cotidiano, né, tão assim, claramente explicitado e defendido, né, tenha possibilitado décadas depois. Isso mesmo, buscar a própria a renovação, o tipo de renovação de linguagem, né, que ocorreu na literatura. O que seria o correspondente na linguagem cinematográfica? Sei, né? Eles vão buscar isso. Curioso, por outro lado, quando eu digo de renovação do olhar, quer dizer, fugir de um olhar ufanista, mas também saber valorizar o que na cultura brasileira foge ao modelo da cultura europeia, da cultura ocidental, e que foge não porque nós somos atrasados, foge porque nós somos diferentes. E foge porque e fugindo significa que a gente pode ser uma alternativa àquele mundo. Há muito no ideário modernista essa ideia da nossa diferença como uma alternativa. Uhum. Né? Quer dizer, a diferença não é necessariamente inferioridade ou atraso. A diferença pode apontar um caminho novo, um caminho outro, né? A valorizar. Eu acho que o modernismo nos trouxe isso, ele nos fez pensar que nós não somos sempre aqueles que estão atrasados em relação a uma história europeia que caminha sempre para o melhor. Né? Nós estamos inseridos no mundo ocidental, mas como estamos à margem desse mundo, apresentamos diferenças. E essas diferenças não são necessariamente negativas. Ao contrário, nelas a gente pode encontrar alternativa ao que naquele mundo não foi feliz, não deu certo. Tá bom. Eu agradeço muito a tua fala, que nos aponta, inclusive, para essa grande contribuição, né, do modernismo, nos faz pensar e avaliar, né, na valor, no peso que ela pode ter até hoje na nossa leitura de Brasil. Né?